Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 19 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann, no capítulo As Peregrinações para Sendroli. Os anos se passaram. Eles são bons e ruins, uns trazendo bênção, outros devastação. Um verão presenteava as terras com chuvas suaves e sol abundante, produzindo uma rica colheita. E o outro verão levava tudo de volta, atingindo as vinhas e campos com uma seca miserável ou granizo. Nesse momento, o governo austríaco fez todo o possível para aliviar a necessidade. Lombardia e Veneza só aceitaram ajuda de mãos estrangeiras quando forçadas pela fome. Pobre Itália! As pessoas diziam e mencionavam sua antiga e grande glória. Embora reconhecessem secretamente o bem organizado sistema administrativo e social do governo austríaco, eles ainda achavam difícil tolerar o governo dos bárbaros loiros. As sociedades secretas alimentavam o fogo, escondendo-se atrás de vários nomes como Carbonari e Calderari. Essas associações, que não eram unidas em si mesmas, logo foram substituídas pelo movimento de libertação chamado Giovanni Italia, Jovem Itália, cujo fundador foi Giuseppe Mazzini. Alguns confiavam no papado, outros na influência de Nápoles ou de Piemonte. Aqui e ali, o fogo da rebelião se acendia. Revoltas sangrentas foram seguidas por represálias ainda mais sangrentas. Os líderes das rebeliões iam para a prisão ou eram decapitados. As guarnições austríacas eram reforçadas em todos os lugares. O odiado uniforme adornava cada vez mais soldados. Até mesmo a pequena vila de Riese foi afetada por ondas de agitação política. As diferenças de opinião manifestavam-se em acaloradas discussões nos restaurantes da vila. O Duas Espadas, nome do restaurante, fazia jus a seu nome. Já o café Harmonia não podia mais se orgulhar disso. Pietro Battiston, o político, estava agora verdadeiramente em seu lugar. Ele geralmente iniciava a discussão. Assim que o vinho reanimava seu ânimo, começou a recitar com grande fervor o poema do poeta filósofo Giacomo Leopardi. Esconde o rosto entre os joelhos e chora. Chora com razão, Itália minha, nascida para ser superior aos outros, na má sorte e na alegria. Se teus olhos fossem duas fontes vivas, nunca seria possível teu pranto se adequar a teu dano e desprezo, pois eras dama e hoje és pobre serva.
Oh, estranhos, partam daqui, esse país não lhes pertence. Giambattista Sarto não queria nada diferente dos outros, mas o pobre carteiro não tinha tempo para a política e era modesto demais para opinar sobre essa reviravolta. Sua família cresceu nesse ínterim, assim como os problemas que acompanhavam esse abençoado crescimento. O pequeno Giuseppe Melchiorre já estava em seu 6º ano, enquanto seus 2 irmãos, Ângelo e Teresa, haviam nascido, e sua mãe estava novamente em um estado abençoado de felicidade. Em 1841, num dia gelado de fevereiro, Margherita visitou a aldeia vizinha de Sendroli com seus 2 filhos para oferecer uma vela no santuário da Virgem ali, pedindo a bênção de Maria Santíssima e ajuda para suas vidas. Ângelo, de 4 anos, tremeu e agarrou-se à mão da mãe, enquanto Giuseppe, a quem todos chamavam apenas de Beppo, marchava orgulhosamente à frente deles, com a vela consagrada. Um vento frio soprava na planície coberta de neve ao redor do santuário. Beppo tremia de frio, mas não largou a vela. Segurou-a com força, como se nunca fosse largá-la. Você não está com frio, Beppo? Perguntou sua mãe, olhando para os lábios trêmulos do menino com um olhar preocupado. Não, de jeito nenhum, mamãe, respondeu Beppo, batendo os dentes. Ângelo, por outro lado, está tremendo como gelatina. Eu não tremo como gelatina de jeito nenhum, protestou o pequeno Ângelo. Estou com calor, mamãe, estou suando tanto. Chegaremos em breve e vocês serão aquecidos pela boa Virgem. Margherita os confortou com uma risada. Por que estamos trazendo uma vela para ela? Ângelo perguntou. Como você é bobo, Beppo instruiu gentilmente. Teremos um novo irmão. Haverá outro? Ângelo perguntou em choque. Sim, Beppo está falando a verdade. A mãe assentiu. Isso mesmo. Ângelo sorriu. Ele só vai... ele vai comer também, mamãe. E você vai ter que cortar o pão ainda mais fino. Criança boba, repreendeu Beppo. Um bebê só precisa de leite. É por isso que temos nossa vaca. Flora dá muito leite, com certeza, reconheceu Ângelo com muita perícia e continuou pensativo, segurando a saia da mãe. Depois de alguns passos, voltou-se, preocupado para a mãe, e lançou-lhe um olhar desconfiado. Diga-me honestamente, mamãe, você ofereceu uma vela à Virgem Maria por mim? Sim, por você também. Margherita disse gentilmente. Por Beppo e Teresa também. Pai e mãe não deveriam ser chamados de você, mas de senhor e senhora. Certo, mamãe? Beppo ficou indignado. Ainda não aprendeu? Quando ele crescer, vai aprender isso também, riu Margherita. Também não estava menos frio no santuário de Sendroli. Mas, diante da imagem radiante da Virgem, a mãe e seus 2 filhos esqueceram o frio, porque havia calor em seus corações. Aqui é o céu? Perguntou Ângelo, sem tirar os olhos da imagem da Virgem. Não, sussurrou Margherita, mas agora estamos muito perto dele. E se rezarmos, é certo que o bom Deus e a Virgem nos ouvirão. Ela pegou a vela de Beppo e acendeu. A imagem da Virgem Maria
ficou bela à luz das velas. Ela ficou 1000 vezes mais bela aos olhos dos três. Marguerita rezou longamente. Seus filhos se ajoelharam com ela no chão de pedra fresca, em frente ao santuário da Virgem. Beppo recitou todos os versículos que sabia, e quando não conseguia pensar em mais nada, começou a repetir a oração das refeições com devoção. Ângelo estivera observando distraidamente por vários minutos. Ele terminou de rezar muito antes de sua mãe e de seu zeloso irmão. No entanto, ele não ousou se mexer, para não os perturbar em suas orações. Beppo, quando já havia repetido todo o seu repertório várias vezes, incluindo as orações das refeições pelo menos 10 vezes, começou a olhar para as placas de ação de graças escritas em letras douradas, penduradas em ambos os lados do santuário. Elas não significavam nada completamente novo para ele, já que ele e sua mãe já haviam feito uma peregrinação ali várias vezes, mas sempre fazia novas perguntas, cujas respostas causavam muitos problemas à sua mãe. Não é de se admirar que Beppo tinha ficado muito feliz quando notou sua mãe fazendo o sinal da cruz e levantando-se de joelhos. As placas de ação de graças, mamãe. Beppo a alertou com entusiasmo. A mulher explicou seu significado em voz baixa. Quem deu essa placa à Virgem Maria, Marguerita apontou para cima. Já estava quase morto. No entanto, a Mãe de Deus apareceu a ele e o curou de sua doença. O que houve? Ângelo perguntou curioso. Ele teve um derrame, Margarita disse arbitrariamente. Não, observou Beppo. Estava doente do coração. A senhora não disse isso da última vez, mamãe? O coração dele também devia estar doente, corrigiu Margarita. Sim, Beppo tinha uma memória superior. Ele não podia ser enganado. O que ouvia, nunca esquecia. Rapidamente, ela começou a explicar o significado da próxima placa. Essa criança caiu sob as rodas de uma carroça. Certamente teria morrido se a Virgem Maria não tivesse ajudado. Um cavalo branco cinzento puxando a carroça. Ângelo afirmou com confiança. Todos os cavalos cinzentos são brancos, Beppo instruiu. Enfim, o cavalo não importa tanto assim. Mas eu gostaria que tivéssemos um branco cinzento também, suspirou Ângelo. Esta, apontou a mulher, foi ofertada por um homem que caiu de um penhasco, mas nada aconteceu, porque ele havia rezado muito à Virgem de Sendrole antes disso. Caso contrário, ele teria quebrado o pescoço. Ângelo interveio. Está aqui, este aqui caiu na água. Beppo tomou a palavra rapidamente. Ele provavelmente teria se afogado se a Virgem Maria não o tivesse salvado. Um branco cinzento pode ser bom para montar. Ângelo pensou. Cale a boca com seu branco cinzento, Beppo advertiu com raiva. Uma casa pegou fogo. A mulher apontou para a próxima placa para acabar com a briga. Porém, Nossa Senhora mandou muita chuva para apagar as chamas. O que está escrito nesta? Perguntou Beppo. Leia, mamãe. Ah, mas sua mãe não sabe ler, Margarita respondeu rindo. Mamãe não sabe ler? Beppo perguntou. Ninguém nos ensinou, disse a mulher secamente. Papai sabe ler, insistiu Beppo. Papai sabe de tudo.
Ângelo concordou. Ele sempre coloca os óculos no nariz quando lê. Talvez a senhora pudesse ler também, mamãe, se comprasse uns óculos. Não se preocupe com isso, mamãe. Gentilmente consolou Beppo. Eu aprenderei a ler e lerei para a senhora todos os livros que puder colocar em minhas mãos. Eu não quero aprender a ler. Ângelo balançou negativamente sua cabeça morena e encaracolada. Prefiro cavalgar em um cavalo branco ou cinzento, como o Giacomo Monico. Seu branco cinzento já está chato. Você não percebe? Alertou Beppo novamente, com raiva. Crianças, nós estamos indo para casa. Margarita interrompeu. Ela os havia ensinado a se ajoelhar reverentemente diante do sacrário. Depois ela abençoou cada um, fazendo o sinal da cruz com água benta em suas testas. E depois se dirigiram para a saída. Francesco Parolin, um velho conhecido da família, esperava-os no moinho de água próximo, oferecendo-lhes leite morno e pão com mel. Você tem filhos lindos, Margarita, disse amigavelmente a mulher do moleiro, sacudindo os cabelos das crianças. Não se pode agradecer o suficiente por tal bênção. Mas o que eu vejo? A mulher do moleiro bateu palmas quando olhava para Margarita. Não é mais um pequenino chegando? Sim, em breve. Margarita interrompeu, corando até as orelhas. Peregrinamos até a Virgem por causa dele. Também levamos velas, Ângelo vangloriou-se. Beppo estava imerso em pensamentos. Podia-se ver que ele estava preocupado com questões sérias. Como se pensasse em voz alta, ele perguntou: se alguém oferecer 2 velas, terá gêmeos? As 2 mulheres riram alto. Elas riram, suas lágrimas também caíam. Elas riam de uma forma que só as mulheres são capazes quando veem o coração uma da outra. Você tem filhos realmente fofos, murmurou a senhora Parolin, enxugando as lágrimas dos olhos. Meu Deus, esse Beppo, Margarida ainda ria. Ele pergunta tanto. E a voz da senhora Sarto estava um pouco abafada. Suspirando em vez de rir, ela continuou. Às vezes, pergunta mais do que podemos responder. A mãe e os 2 filhos partiram para Castelfranco. No caminho, Ângelo entreteve a companhia dos 3, mostrando todas as vantagens do branco cinzento. Beppo estava tão perdido em seus pensamentos que não prestou atenção à tagarelice de Ângelo. Ele pensou na Virgem Maria e nas placas de ação de graças. Ele pensou em quantos milagres estavam acontecendo no mundo. Nossa Senhora ajuda todos. Ela estende a mão sobre todos. Você só precisa rezar e ela ajudará. Ele pensou que menos problemas aconteceriam se as pessoas rezassem. Ele jurou que iria rezar sempre e nunca esquecer Nossa Senhora. Ele imaginou que ela poderia ter salvado o alfaiate Bistaco se tivesse rezado quando caiu da árvore. Mas provavelmente já tinha caído antes de poder pensar nisso. Se a árvore fosse maior, ele poderia ter tempo para rezar antes de atingir o chão e não teria acontecido nada que o machucasse. Depois o pintor também pintaria uma placa para ele, que seria pendurada ao lado do altar na igreja de Sendrole. Quando chegaram em Riese, um homem apoiado em um bastão grosso se aproximou deles. Franz Gerscherli,
o professor de Riese. Ele segurava rigidamente a perna esquerda no ar, que havia sido estilhaçada por uma bala francesa perto de Wagram. Embora ele fosse austríaco e não escondesse seus sentimentos todos, todos na aldeia o amavam. Bem-vinda, senhora Sarto, ele gritou de longe. Aposto que vem de Nossa Senhora de Sendrole. Muito bem, muito correto. Nunca é cedo para educar seus filhos, para amar a Deus. Ângelo se escondeu atrás da mãe, com medo, mas Beppo, corajosamente, estendeu a mão para o professor. Quantos anos tem? Quantos anos você tem mesmo? Gecherle perguntou. Farei 6 anos no verão, esclareceu Beppo. 6 anos. Vamos lá. Na Páscoa você irá para a escola comigo. Aprenderá a ler e escrever. Espero que você não tenha medo, certo? Ter medo? Não, não vou ter medo, afirmou Beppo com firmeza. Bem, então você definitivamente virá na Páscoa. Sim, sim, entusiasmou-se o jovem Beppo. Ângelo ainda tem 2 anos até a escola, comentou. Margarita comentou Margarita e começou a procurar a criança que estava atrás dela com a mão. Onde está você, sua criança boba? Um homem não se esconde atrás da saia da mãe. Ângelo espiava cautelosamente do lugar seguro, mas recusou-se a estender a mão ao professor. E se aquele homem rígido nunca mais a soltasse? O professor sorriu compreensivo. Ele agradeceu e continuou seu caminho, enquanto Ângelo recomeçava a amassar a saia da mãe com as mãos trêmulas. Posso ir para a escola, mamãe? Beppo perguntou com entusiasmo. Sim, você pode ir, Margarita riu. E Ângelo? Ele também? Beppo foi travesso. Ah, não, não, exclamou Ângelo. Giacomo disse que... Ângelo cutucava o professor que estava de saída. Ele bate nas crianças com uma vara. Ele realmente bate? Perguntou Beppo, um pouco inseguro. Ele só bate nas crianças más, Margarita o confortou. Mas com certeza você será um bom menino, Beppo. Todo mundo é mau 1 ou 2 vezes, Ângelo argumentou. E aí ele me bate assim. Ângelo apalpou o traseiro com cara de dor. À noite, sonhos estranhos giravam nos olhos das 2 crianças. Ângelo sonhou alternadamente com um verdadeiro cavalo branco cinzento e a vara do professor. Beppo via perigos terríveis. Ele estava presente em todos eles, mas a mão amiga da Mãe de Deus o tirava de todos eles. Para seu grande infortúnio, sua mãe o acordou no momento em que o pintor estava prestes a pendurar um quadro maravilhoso de sua aventura, sua placa de ação de graças, na parede da igreja de Sendrole. Era de manhã. Um novo e ofuscante dia branco de inverno começou. No dia 12 de fevereiro, a pequena Rosa estava no berço, com o rosto vermelho e saudável. Ela finalmente nasceu. Depois da Páscoa, Beppo orgulhosamente foi para a escola com o professor Gecherle para explorar o misterioso reino das letras com as outras crianças. Então aqui nós temos nós terminamos o capítulo aqui, né? E temos uma belíssima cena, né? Das crianças com a mãe, né? Uma cena, enfim, de uma família, né? Religiosa. 2 meninos
vivamente inteligentes, né? Conversando com sua mãe, e muitas partes interessantes aqui nesse diálogo, né, dos meninos, né? Então, o Beppo então tinha 6 anos, né? E o Ângelo 4, né? Pela cronologia aqui, né? E isso mostra, né? Da criação desses meninos, né? Da mãe, né? Mãe Marguerita, né? Da mãe de São Pio X, né? Tá certo? Enfim, tanta coisa bela aqui, né? E principalmente as reflexões dos meninos, né? Muito espontâneas, né? Muito espontâneas. Isso se passava, né? Nós temos que lembrar na década de 40 do século XIX, né? E aqui o autor, ele começa o capítulo, né, nos dando uma ideia das questões políticas, né, que agitavam a Itália, né, sob o domínio austríaco, nesse tempo, né, nesse período da história. E ele fala claramente, né, sobre as conspirações, né, as sociedades secretas já então em ação, né? Fala dos Carbonari e dos Calderari aqui, né? Mas essa época era cheia de, como nunca deixou de ser, né? A gente costuma desconhecer que as sociedades secretas, depois que elas se estabeleceram no mundo, elas nunca mais deixaram de existir e de ter uma grande influência nos assuntos do mundo, né? Aqui, no caso, a Itália, certo? Mas então, terminamos aqui essa leitura e eu gostaria de ouvir os comentários e as observações de vocês, se elas existirem. E como que é um pequeno povoado, né, professor, mesmo assim, sendo pequeno, ele ainda vai estar sob a influência desse tipo de coisa, né? Não tem jeito não, né? Você pensar que hoje em dia, né, todo mundo querendo fugir aí para uma cidade pequena e que, principalmente com a internet, hoje a coisa ficou muito mais complicada, né? De se isolar, de se manter afastado dessas questões, né? É engraçado a descrição que o padre Hahnemann faz desse povoado me lembrou muito a descrição que aquele autor, agora eu não lembro o nome dele, que escreveu o livro Canção de Bernadette, faz do povoado também, né? De Lourdes na época das aparições. E é muito parecido, né? Esses povoados, eles então tem os cafés, os restaurantes onde as discussões vão se dar, né? Tem as figuras típicas desses povoados, né? Aqui tem o político, né? Que fica discutindo nos bares, etc, etc. Tem lá no caso da Bernadette tinha as autoridades municipais, né? O prefeito, o médico, enfim. E é curioso porque esses lugarejos são afetados pelas notícias da cidade grande, né? Que no caso aqui é Veneza, né? Próximo ali. E no primeiro capítulo a gente viu, né, que o pai do Beppo, né, ele, como ele era carteiro, ele que levava os jornais, né, pegava o jornal
de Veneza para levar, não em Veneza, mas em Castelo Franco, para levar para Riese. E ele passava antes nesse sujeito chamado O Político, né? Deixava o jornal lá para ele ler inteiro, para depois entregar para o verdadeiro destinatário, né? Então as cidades eram agitadas, né, por esse meio. Hoje todo mundo é agitado, né? Porque todo mundo recebe as notícias pela internet, né? Isso mesmo, Ana. Franz Werfel, né? Que é o autor da canção de Bernadette. Esse autor, ele descreve bem esse ambiente, né? Porque, obviamente, no caso da canção de Bernadette, isso fazia sentido, porque toda essa intelectualidade, né, de Lourdes ia reagir às aparições de uma forma muito, muito intensa, né? Então ele descreve primeiro esse ambiente do século XIX também, né? Lembremos que nós estamos falando do mesmo período, né? Mas esse ambiente de livre pensamento, né? Esse ambiente pós-revolucionário, né? Que é o que a Itália está vivendo, né? A mesma situação, né? Em termos intelectuais, né? Os livres pensadores, os ateus, né? Os revolucionários, né? E então é muito interessante ver que em todos os lugares, né, as reações eram baseadas no espírito revolucionário francês, né? Muito interessante. Interessante ver essas duas crianças, porque é um diálogo delicioso, É né? delicioso. Essas duas crianças que com tão pouca diferença de idade e que porque a gente às vezes irmãos, né, um menino, uma menina, às vezes tem essa questão mais tem uma diferença maior porque tem esse temperamento mesmo, né, que os meninos gostam, que as meninas gostam são diferentes e tal. Mas é interessante da gente ver que aí são dois meninos com uma pequena diferença, criados por uma mãe, né, que tem uma presença, né, grande, né, pelo que a gente já percebe aí nesse capítulo, na vida deles. E assim, é muito bonito de ver como que Deus, ele dá a cada um dons diferentes, né? E aí vai fazer isso para uma mãe como a Isabela, por exemplo, a Valesca, que tem muitos filhos. Deve ser muito interessante de ficar observando, né? Que cada um diferente do outro, né? E desses dons que Deus dá a cada um mesmo, e que aí vai depender de como eles serão direcionados a princípio pelos pais e depois por essa alma já adulta, né? Como que ela vai buscar, né? Como que ela vai fazer esses dons Florescerem. Isso. Não é interessante? Muito, muito, muito. É uma delícia ver os dois conversando com o outro, né? E o Beppo, mais velho, né? Perdendo a paciência, né? Obviamente. O mais velho nunca tem muita paciência, não, né? Com o coitado do Ângelo lá, né? E é interessante porque o autor tem muita acessibilidade para descrever isso, né? A insistência do menino, que é tão comum, né? No cavalo branco cinzento, e volta o pensamento de novo, né? E a pergunta que ele faz é muito interessante, né? Se ele, quando estava na barriga da mãe, ela também foi lá para acender a vela para Nossa Senhora. Isso é típico do pensamento mesmo da criança. Muito bonitinho, muito, muito lindo o diálogo aqui, muito, muito sensível, né? O autor para reconstituir esse diálogo, né? Belo, muito belo.
professor, Sim, eu gosto de ver as dificuldades, sabe? A mãe levando as crianças no frio, imagina a dificuldade de comprar uma vela também, mas nada disso tem a menor importância, né? É só uma descrição de como as coisas eram, né? e o agasalho não devia ser muito bom não, né? Porque eles estavam com frio, eles estavam tremendo de frio, né? Não devia ser não. O aquecimento normalmente era conseguido no ambiente fechado, né? É, No fogo e tal. é. Entre um lugar e outro, era normal sentir frio, né? Mas eu gosto de ver essa característica nessas narrativas, porque elas vão muito de encontro com as nossas dificuldades hoje, porque nós não temos essas dificuldades, né? Então, quer dizer, a minha geração teve mais dificuldade do que a que tem hoje, que os meus filhos têm. Mas isso é uma nota das coisas que nós temos que enfrentar, não é? É, enfrentar, que eu digo, nós temos que enfrentar nosso conforto. É outro Ah, desafio, é. é outro desafio, né? Eu gosto. Imagina essa mulher num frio miserável, nevando, ela com os agasalhos que eles tinham na época. Não, hoje nós vamos acender uma vela. Na igreja lá de Nossa Senhora de Sendrole. Tinha que andar. Porque a rosa está vindo. E nós temos que pedir. É uma É muito coisa. bonito, É. é muito bonito isso. É uma fé que, para nós, ela, quer dizer, nós nos esforçamos, né, professor, para colocar essa compreensão, porque isso era o mundo deles, isso era a realidade, não é? É, Todas as plaquetas, né, são os ex-votos, exatamente. é, Exatamente. todos os ex-votos, né, que a mãe vai descrevendo, aquilo é a mais pura realidade. É mais real do que o frio que eles estão sentindo. É. Né? Então, é muito bacana isso. E eu que eu imagino assim, que o autor ele tem esse relato do próprio. É óbvio, não é, que a mãe, que essa Virgem de Sendrole, ela até hoje a igreja está lá. Eu dei uma olhadinha, sabe, professor? A igreja está lá. E tem essa peregrinação, se não me engano, a fé ainda é revivida lá, Uhum. né? Então, é muito bacana ver esse relato do tempo de São Pio X, criança, e com certeza é alguma história que ele mesmo relatou. Ah, Né? sim, sim. É. A reconstituição, talvez, do diálogo é que tenha que ter uma certa imaginação também do autor, né? Mas aqui nós não estamos lendo história, aqui nós estamos lendo biografia mesmo, né? É, Então, de alguma forma, tem um relato histórico dessas coisas que estão aqui, né? muito bom. Ótimo, isso mesmo. Que bom a gente. E assim, à medida que a gente lê a vida dos santos, a gente sabe exatamente, né? Que os santos são pessoas, né? E isso é a santidade nesse nível é bonita por causa disso, né? São pessoas que passam as mesmas dificuldades que todos nós passamos, né? As mesmas dificuldades da vida, às vezes muito mais dificuldades do que nós passamos, em média, mas acompanhar a formação de um santo, né? Em uma família assim, como a gente acompanhou de outros santos, né? A presença da mãe, como a gente acompanhou em São João Bosco, né? Aliás, tem o mesmo nome, né? A mãe de São João Bosco, né? Margarida, né? Se não me engano é Margarida, se eu não estou fazendo confusão. Mama Margarida, né?
E aqui é Marguerita, né? Que é a mesmo nome, né? Então a influência da mãe, né? Enfim, da criação, né? Do ambiente, né? Isso nos dá um consolo muito grande, né? Porque quando a gente vê os milagres ou vê a vida, no caso de São Pio X, foi Papa, né? A vida, digamos assim, externa dele, a gente não imagina, né? De onde ele veio, né? Quem foram seus tutores, os seus pais, os seus irmãos, inclusive, né? Que tem um papel na formação, né? É muito interessante, de fato. Mais alguma observação? Comentário? Oi, professor. Ô, Tem tempo Márcio. de levantar a mãozinha. Tudo bem? Uai, tudo bom. Bom, é interessante, professor, ver essa interação dessas crianças, né? E algo que parece que é bem esquecido dos pais de hoje em dia é que tem que plantar as sementes quando a criança está bem pequena, né? Eles acham que não, a criança vai entender. Vai entender sim, desde que você coloque aquilo de modo simples, suficiente para que a criança entenda, né? Você não vai, claro, dar uma aula tomista lá para uma criancinha de 3 4 anos, você vai ensinando aos poucos para elas. Né? E aquilo que semear enquanto é pequeno, aquilo vai depois crescer e frutificar lá na frente. Né? Mesmo que ainda ela passe por um período que pareça não surgir nada, que às vezes até se desvie do caminho, né? Mas e nos antigos eles tinham muito disso, né? Eu me lembro da interação com os meus avós, meus pais. Inclusive, antigamente as pessoas elas interagiam nas diversas camadas assim, de faixas etárias, né? Quem era pequeno conversava com o ancião, conversava com o jovem, conversava com o adulto, conversava com o homem, com mulher. Gente de todas as idades, todas as classes sociais, conversava com mendigos, conversava com ricaços, conversava com o mecânico, com o lavrador, com o porteiro. O pobre que ia pedir esmola na casa. Sim, às vezes a gente gastava mais tempo conversando com ele na porta do que realmente dando ajuda, né? A pessoa contava os casos dela lá da vida, escutava. O verdureiro que passava vendendo alface. Isso, o padeiro passava. Pois é, agora hoje em dia uma coisa doida que eu reparo o seguinte. Parece que ninguém ensina nada para as crianças cedo, para uma mentalidade tipo, quando esse aí tiver uns 15 anos eu vou explicar alguma coisa, né? Na minha cidade, se ninguém explicar, não existe vácuo, né? Ela vai aprender das fontes erradas, né? E as pessoas estão assim, elas conversam só na tribo delas, mais ou menos assim, na mesma faixa etária. Eu reparo esse pessoal mais novo, assim, vou pegar uma pessoa com uns 22 anos, ela vai conversar com alguém ali dos 17 até os 27, e quem tiver uns 30 já começa a ser visto como um extraterreno. Quem tiver ali com uns 15 para baixo consegue ser visto como um pirralho, assim, bocó. Inclusive com dialetos próprios, né? Tem um jargão próprio, dialeto próprio, exatamente o que você falou. Tem que mais ou menos decifrar as coisas e expressões que às vezes a gente usa, que a gente fala, igual a gente fala com os você fala, eles fazem aquele rosto tipo que não entendeu, aí você sabe o que é isso? Aí eu já sabia que eles, pelo rosto que eles não percebem, que eles não entendem. Eles fazem assim, não, com a cara assim, é assim, assado, eu tento. Se é mais ou menos isso, eles me dão a palavra do dialeto deles lá. Ótimo, é isso. Né? E quem é mulher não conversa com homem mais e vice-versa. Embora os mais velhos ainda tenham essa ilusão que eles possam interagir com os mais novos não querem interagir com os mais velhos. Nossa, uma doideira, né? É uma doideira. E outra coisa que, como você tinha falado ali, tinha a vida uma menção ali às sociedades secretas, né?
é sempre aquela coisa, né? As sociedades secretas começam, como todo movimento, né, guerrilheiro ou terrorista, começa assim, só que para manter esse esforço, né, os custos dessas atividades, eles precisam ter um financiamento do exterior, geralmente, ou então uma atividade criminosa para manter. Só que com o tempo, passada aquela necessidade ou aquela utilidade, né, vamos dizer assim, não a necessidade disso, mas tem a utilidade prática dessa atividade, eles acabam virando quadrilhas mesmo de criminosos. Daí surgiram as máfias. Né? Uai, a máfia da Sicília surgiu dos Carbonários, diretamente. Pois é. Dos Carbonários. Eles inclusive, herdaram, inclusive, a organização. Sim, principalmente isso. Aliás, hoje todas essas organizações são organizações do molde, né? Esse tal de Deep State que eles falam hoje aí é simplesmente uma grande sociedade secreta. Exatamente. Com palavras de passe, com rituais, inclusive, com critérios para admissão rígidos, assim, assado. Enfim. Iniciação, né? Tudo mais. Iniciação, exatamente. A mesma coisa. Hoje não é que as sociedades secretas originais ainda existem. Mas o que aconteceu com o mundo foi que o mundo hoje é organizado em torno de sociedades secretas. Em pirâmide, né? Então é mais um dos malefícios, né? Ainda que haja alguém que questione né, a questão da excomunhão das sociedades, dos participantes de sociedades secretas, do mal que ela tenha feito, ainda que negue o mal que elas tenham feito, os termos de revolução, de perversão mundial dos costumes, da fé e tudo mais, a gente pode acrescentar mais essa aí na conta deles. E aqui, essas sociedades aí bonitinhas, né, que vocês gostam aí, são também as mesmas criadores aí do chamado crime organizado. Exatamente, né? A máfia russa veio do meio de... Tudo isso, né? As máfias governamentais, inclusive muitas das máfias, hoje em dia elas ganham dinheiro exatamente, seja na Itália, seja aqui, seja em qualquer lugar, justamente com essa relação promíscua com o poder público, né? Sim. Fraudes de todas as e corrupções de todas as formas, inimagináveis também. Não, são inimagináveis. A gente não tem tanto mal dentro da gente para imaginar isso, não. Isso aí. Não consegue, não consigo. Você fica assim, né? Não. É impressionante. Mas era só isso, professor. Era só. Muito bom. Isso mesmo. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, é belíssimo isso que a gente perdeu, né? É incrível, né? Porque a gente pensa, bom, vendo hoje, perdemos muita coisa, a gente pensa em várias coisas que a gente perdeu, mas essa vida que até a Cristina mencionou, né? Essa vida com dificuldades, essa vida simples, essa vida menos protegida, né? Com relação aos elementos naturais, mas é uma vida ligada à realidade, né? À natureza, à realidade da natureza, às dificuldades da natureza, né? Essa vida nós perdemos, né? Essa vida nós perdemos para sempre. Não, porque para ter essa vida precisa de um olhar, né? Um olhar diferente, né? Uma pureza de coração, né? Nós perdemos foi isso. Nós não temos mais essa pureza, né? De uma família como essas famílias desses povoados, né? Do século XIX, né? Se você olhar a história, o século XIX já tinha perdido muita coisa, né, se a gente comparar com os séculos anteriores, né?
Mas o século XIX, nesse aspecto, ele é incompreensível para a gente hoje, né? Essa vida que é uma vida colocada às mãos de Deus, né? Uma vida em que as famílias se colocam nas mãos de Deus, né? Se colocam sob a proteção de Deus, da sua mãe, né? Do seu filho, para tudo que acontece, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje nós não acreditamos nessa entrega, né? Mas é belo a gente ver isso, né? Muito belo. O Felipe levantou a mão aí. Não estamos te ouvindo não, Felipe. Voltou, né? Começa aí de novo, porque o início nós não ouvimos não. Não estamos te ouvindo não. Tá mudo. Opa! Tá me ouvindo? Vamos lá, vamos, continua aí. Começa de novo. Os comentários que a Cristina iniciou e que o senhor deu sequência agora, sobre essa vida menos protegida. Ah, ficou mudo de novo, Felipe. Opa, Felipe. Felipe tá com problemas tecnológicos lá para conversar conosco. Não vai dar não, Felipe. Se você não consertar o seu negócio aí, nós não conseguimos te escutar não. Mas Felipe, fica para amanhã seu comentário então. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.